Olá, queridos. Aqui nós estamos entrevistando de novo o Silverino Kiel, aqui com o fundo do IAG, essa ali é a sede do IAG. E a lição da Escola Sabatina desse trimestre está mostrando Apocalipse. E nessa semana, Silverino, vamos ver sobre as 7 cabeças de Apocalipse 17. Você é especialista, nós no MV já tivemos várias palestras sobre esse assunto. E interessantemente, a lição da Escola Sabatina está mostrando uma versão que nós nunca abordamos, que é começando com o Egito. Mas vamos começar pelo começo, Severino. De forma geral, o que você tem a dizer sobre Apocalipse 17? Eu acredito que o capítulo 17 do Apocalipse, ele fornece informações relevantes para esses últimos dias, justamente porque ele dá um esboço cronológico das atuações de Satanás de maneira bem definida, culminando na Batalha do Armagedon, quando haverá um conflito entre as forças do bem e as forças do mal. Então é um capítulo importantíssimo e precisa ser bem compreendido, porque se for mal compreendido, pode também ter problemas bem sérios. Então, qual é a sua posição sobre essa interpretação de sendo a primeira das cabeças o Egito? Se argumenta que foram os impérios que perseguiram o povo de Deus e também o Egito, afinal de contas, aparece lá em Daniel 11, o rei do sul. Então, o que você acha sobre essa interpretação? Eu acredito que esta interpretação é vulnerável porque a pessoa que elucidou esse pensamento de interpretação considerou o presente de João no capítulo 17 um presente literal. Exato, esse é o grande argumento. Uma existe, mas existe quando? Porque João que falou, então na época de João, é isso? Isso. Voltando para trás tem 5, uma existe 6, o outro que ainda não é vindo convém que venha e dure um pouco de tempo, que seria o papado, que inusitadamente foi o que mais durou de todos eles, ao passo que a Bíblia disse que seria o que duraria menos. Certo. E aí se ignora o fato que é apresentado no capítulo 17, verso 1, que diz assim: e o anjo levou-me em espírito. Então o próprio João diz que ele não estava mais no seu tempo. Ele tinha sido removido do seu tempo e conduzido, segundo a Bíblia, para o deserto. Exato, e o deserto a gente vê lá que a mulher fugiu para o deserto e a mulher no deserto que é a igreja sendo perseguida. Exatamente. Então quando a Bíblia diz que João foi levado ao deserto, e ali, interessante que o verso 6 do capítulo 17 diz: eu vi os santos no deserto, eu vi os santos e aqueles que foram mortos pelo testemunho de Jesus. Então, quando João é alçado dos seus dias, ele na verdade foi levado para os 1260 anos. A palavra deserto nós encontramos também no capítulo 12, pois o capítulo 12 diz que a mulher foi levada ao deserto e ali foi preservada por 1260 anos. A palavra deserto, conectada aos 1260 anos, aparece 2 vezes no capítulo 12 de Apocalipse, mostrando que ali tem algo de importante. Certo. E justamente no capítulo 17, João diz: eu fui levado ao deserto e lá eu vi martírios. Então João não estava nos seus dias, ele havia sido conduzido para o futuro. Para o futuro. E uma interpretação pior ainda, que é do pastor Samuel Ramos, que nós respeitamos bastante, nós até já convidamos para o MV, porque nós compartilhamos muito de sua ênfase de reforma, de como ele vê Ellen White e tal, mas nesse ponto nós julgamos que ele está errado. Estamos discordando dele com todo carinho, que é a interpretação sendo os 7 reis, os 7 papas modernos, desde Latrão até hoje, Papa Francisco seria o último papa. Que tal essa interpretação? Eu acredito que esta interpretação talvez seria um pouco mais grave do que a outra, porque, a outra, Egito foge da estrutura de Daniel 2, mas esta, inevitavelmente, não marca uma data, mas marca um período para a volta de Cristo. Certo. Então, segundo Apocalipse 17, se eu acredito e endosso este posicionamento, quando o Papa Francisco deixa o seu pontificado, ou pela morte ou por qualquer motivo que seja, a porta da graça tem que fechar e os eventos acontecerem. Exato. E aí isso fica vulnerável. Por quê? Porque seria perigoso fazer uma assertiva assim. E se não acontece isso? Vai vir o descrédito sobre a causa da verdade. Exato.
Ou seja, para fazer uma afirmação dessa envergadura, precisaria estar amplamente fundamentado no está escrito. E nós sabemos, no Apocalipse 10, já não haverá mais tempo. Inclusive, nas Bíblias convencionais diz já não haverá mais demora. Almeida, revista atualizada, que é usada na Andrews também. Está errado. Já não haverá mais tempo. Inclusive, a revista adventista desse mês está enfatizando que a palavra certa é tempo mesmo, como está na Bíblia White. Então, já não haverá mais tempo profético, já não haverá mais nenhuma marcação, período de tempo. Quer dizer, se eu falo que o Papa Francisco é o último Papa, eu estou definindo um tempo... No mínimo um período. É um período que não é, talvez, exatamente determinado, mas, quer dizer, nos próximos 20 anos, né, a pessoa não vai viver mais que 100 anos, provavelmente. Enfim, é muito arriscado e está proibido pela palavra de Deus. E esse anjo do Apocalipse 10, a Bíblia White diz que era Jesus. Outro detalhe, eu quero acrescentar ainda um detalhe. Se eu acredito que os 7 reis seriam 7 papas, o presente de João não seria Roma Imperial, mas seria o pontificado de João Paulo II. Então ele seria o 6º e logo o 7º seria Ratzinger. E segundo a profecia diz, o 7º durará pouco tempo. E de fato existiram outros papas desde 1929 que tiveram um pontificado muito menor do que o de Ratzinger. Ou seja, o pontificado de Ratzinger não foi um pontificado tão curto como a profecia diz que seria um pontificado curto e logo viria então o 8º. Por exemplo, o pontificado de João Paulo I durou 30 e poucos dias, foi assassinado. Um exemplo, né? Entre outros que tiveram pontificados mais curtos do que Ratzinger. Exatamente. E eu me lembro também que eu estava assim de olho quando o Papa Ratzinger morreu. Ele então ficou assim a expectativa dessa teoria dos 7 reis, 7 papas e tal. E eu fui lá ler e a teoria era de que João Paulo II iria ressuscitar. Sim. E então não aconteceu e agora teve que se reformular e reciclar e emendar assim, realmente. Mas então, nós vimos já 2 interpretações que julgamos ser erradas e agora qual seria o correto, portanto? Você já escreveu sobre esse assunto, tem até um livretinho, já fez palestras? Olha, eu acredito que é necessário harmonizar Apocalipse e Daniel, pois uma profecia precisa interpretar e ampliar a outra. Eu preciso, sem fazer mutilação às escrituras, tentar buscar harmonizar Apocalipse 17 com as profecias de Daniel. E se eu começo a contar as 7 cabeças lá de Apocalipse 17, exatamente segundo o escopo de Daniel 2, seria Babilônia. O segundo, Medopérsia. O terceiro, Grécia. O quarto, Roma Papal. O quinto, Roma Imperial. O sexto, os Estados Unidos da América. O sétimo, a nova ordem mundial. E o oitavo, que o próprio texto diz que é um dos 7, é também o 8º. Então, o papado 2 vezes no cenário. Mas como que você introduz os Estados Unidos aqui? Bom, a Bíblia, em momento algum, ela trabalha com nações que não sejam nações mundiais, conectando-as dentro de um escopo profético. Indiretamente isso acontece. A Síria indiretamente é mencionada em Jeremias durante o período de cativeiro babilônico. É mencionado indiretamente. Mas quando eu olho para o reino de Deus, Deus sempre teve um representante. E Satanás sempre também teve um representante. Então, quando nós olhamos para Apocalipse 11, verso 11, deixa eu só conferir o verso. Enquanto isso, eu gostaria de ler aqui uma citação do livro Educação, que diz assim, página 122. Cada evangelho é um suplemento dos outros, cada profecia uma explicação da outra. E a Simone White também diz que o livro de Apocalipse deve ser estudado em conexão com Daniel, deixando aí uma dica, essa grande estrutura, Daniel 2, né, Babilônia, Medo-Pérsia. Então, Apocalipse 13, verso 10 diz, aquele que fere a espada será morto, quem leva em cativeiro irá. Exatamente 1798. Aí o capítulo 13, o verso seguinte, 12, já começa. E depois da ferida de morte, vi subir da terra outra besta, os Estados Unidos da América. Ou seja, quando o papado cai, a profecia, e a irmã White no Grande Conflito, reconhece os Estados Unidos como um império mundial. Certo. Então ali temos um representante ou um governo representando Satanás. Então sempre quando eu vou fazer uma interpretação desta envergadura, eu não posso, por exemplo, trabalhar com a França, mas é a França depois do papado. A França teve o seu momento, teve os seus 15 minutos de fama, mas passou. Os Estados Unidos não.
Então, por que que eu parto da premissa que o sexto seria os Estados Unidos? Porque os 5 que já caíram, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma Papal, um existe. Então, quando o papado cai, um existe. O verso 8 diz, ó, a besta que viste, João, me levou em espírito ao deserto. Verso 3. E lá ele viu uma besta. Aqui ele diz, a besta que viste foi, já está no passado. Não é. Então, nós já estamos no presente da visão de João, para além de 1798. Okay. Porque a besta que viste foi, passado, já não é. Presente de João a partir de 1798. E aqui o texto diz, ó, 5 já caíram e um existe. Verso 10. O verso 10. Então, um existe no período que já não é. Verso 8. O verso 8. A besta já não é a partir de 1798. Enquanto um existe a partir de 1798, os Estados Unidos da América. Logo depois, então, o outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo a nova ordem mundial. Exato. E o 8º, que é um dos 7, será novamente o papado, estando no cenário por 2 vezes aí, nesses dias futuros. Exatamente. Muito obrigado, Silverino. Então você tem um livretinho, um livro para dar, você quer falar sobre esse livreto. Se alguém quiser mais informações, além aqui do site do MV, você pode ver esse link aqui. Nós temos, você já fez aqui no canal do YouTube do IAG, já fez palestra sobre isso. Uhum. Também o link aqui da palestra que ele fez, está o áudio no canal do MV. E aqui o seu livreto. Sim, Apocalipse 17. Esse livretinho, na verdade, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é uma introdução à interpretação profética, depois mostrando que o livro de Apocalipse não é selado e depois aplicando o conhecimento das 2 primeiras partes no capítulo 17. Porque, na verdade, ele é evangelístico, né? Não é para defender uma tese, mas é um livro evangelístico. É um livro evangelístico, resumindo aqui, bem fininho. E se a pessoa quiser adquirir esse livro, como é que faz? Quanto custa? É só entrar em contato conosco, que a pessoa só paga somente o envio. Ou seja, é de graça. E só mais um comentário sobre a lição da Escola Sabatina. Eu fico muito grato a Deus porque esse autor da lição, pastor Ranko Stefanovic, ele tem um livro muito grosso chamado Revelation. Eu até já fiz um outro vídeo chamado A Neutralização da Terceira Mensagem Angélica, onde eu mostro que esse autor tem uma visão muito errada sobre Apocalipse 13. Ele fala que a primeira besta de Apocalipse 13 não é o papado. O papado seria só uma das 7 cabeças. Ou seja, muito errado. Mas graças a Deus a lição não reflete só a visão de uma pessoa, mas de uma comissão. E fica 7 anos indo e vindo até que seja ajeitada. E a lição colocou a primeira besta como sendo o papado. Então, glória a Deus pela nossa igreja e muito obrigado, Silverino, por sua participação. Tá bom? Deus abençoe.